Começando mais um Bela Máquina, no canal de automobilismo do portal CCT. Eu já recebi aqui no nosso canal de automobilismo pilotos do Rally e hoje eu estou com um convidado que é navegador e também organizador de Rally, então a gente vai esmiuçar muito bem esse universo que é o Deco Muniz. Deco, muito obrigado pela tua presença hoje aqui. Primeiro eu gostaria que você falasse para a gente, Deco, sobre o teu envolvimento com o automobilismo. Quando começou essa tua história com o automobilismo? Eu sei que você já tem uma longa trajetória, uma experiência muito grande. Bom, boa tarde a todos do portal, é um prazer muito grande ter recebido o convite. Estar aqui para poder falar um pouquinho de Rally. Normalmente no universo do automobilismo, só conheço muito mais automobilismo de pista. O Rally é um universo ainda pouco explorado, pouco difundido no Brasil. Muita gente vê, gosta, mas não sabe o que acontece. Eu estou no Rally desde 1998, eu comecei ainda no regularidade, que fazendo uma analogia seria o equivalente ao kart para o automobilismo. Que é uma dinâmica bem diferente da dinâmica do Rally de competição. Hoje, bem diferente. E fui evoluindo, a partir de 2001 entrei no Rally Cross Country, que é o Rally de velocidade para veículo 4x4, o Rally dos Sertões, o Rally Dakar, são provas de cross country. E entrei para não parar mais. Estou com 13 anos, 13 sertões consecutivos competindo, já competi lá fora em 2006 no Mundial, Dakar ainda não competi, mas eu chego lá, ainda é o sonho, mas já fui acompanhar 2 vezes a prova. E sempre como navegador? Não, por incrível que pareça, quando eu comecei no regularidade, eu comecei como piloto. Tá. Sou formado, sou engenheiro, então já ajuda bastante. Puxa, na área de cálculo. Mas em qual área de engenharia? Sou engenheiro civil. Civil. Tá. Mas faz 8 anos que abandonei para se dedicar só ao Rally. Tá. Aí o que acontece? Na primeira prova eu fui pilotando e o rapaz que era meu estagiário foi meu navegador. Sem exagero, a gente quase saiu no tapa dentro do carro, de tanto que ele me mandava para o lugar errado. É uma história muito engraçada. A prova tinha 120 carros competindo. Eu fui número 112, só teve 8 pior do que eu. Tá. Isso foi aonde? Em que lugar? Em Caçapava. Era uma prova do interior de São Paulo, né? Caçapava. A prova do Zé Ivo Leite, que é um dos pioneiros do Rally no Brasil. Competi em equipe oficial da Chevrolet, falecida, um grande mestre que eu tive no Rally, uma pessoa sensacional. E assim, a primeira parte da prova, até o neutralizado, o Rally de regularidade sempre tem uma parada no meio para esticar as pernas, para tomar uma água. A gente foi muito mal. Meu navegador acertava uma referência, tudo pro lado errado. Tá. Aí quando a gente parou no neutralizado, eu peguei a planilha e eu anotei tudo. Falei, catei o cronômetro, falei, você só me fala se é direita ou esquerda, aqui você me fala, aqui você me pergunta, e fui controlando a prova. Mentalmente você tinha um mapa na tua cabeça. Tinha um mapa na minha cabeça. Se valesse só a parte da tarde, a gente era 7º colocado no meu primeiro Rally com 120 carros. Mas como valeu o Rally inteiro, a gente ficou em 112. Tá. Aí, em virtude do acontecido, eu falei, eu tenho que ser navegador. Porque pelo senso de direção, pelo senso de tudo que eu tinha, de rapidez de cálculo, eu falei, não, vou ser navegador. Então a maioria dos navegadores, não a maioria, mas uma boa parte, é piloto frustrado. O cara queria ser piloto, não consegue por vários motivos, financeiro, técnicos, enfim, e acaba virando navegador. No meu caso é o contrário, eu comecei pilotando e quis ser navegador. Então eu tenho uma alegria muito grande, eu tenho um prazer gigantesco em navegar, adoro, me divirto. E como chamava esse teu primeiro piloto? O Anderson Charlot, meu primeiro navegador. Anderson, teu primeiro navegador, desculpe. O Anderson é o responsável por esse moço ter sucesso hoje como navegador. Então, se ele tivesse um ótimo navegador, se você é um mediano piloto, talvez, né? Nem tão bom, talvez você não tivesse migrado. Talvez não tivesse migrado. Olha só, aquela velha história de que os males vêm para o bem, né? Eu acho que... E a tua primeira competição oficial, agora já não no Rally de regularidade? Qual foi? Como é que foi? Em 2001, eu corri a primeira prova de velocidade foi o Rally da Graciosa. Tá. Então, em 2001, eu ainda fazia regularidade, fazia Mitsubishi Motors. Com que carro você competia e com quem guiando? Então, de velocidade foi com o Dover Paganini, um piloto de Jundiaí, um Fiat Palio, que foi o Rally da Graciosa, que era a etapa do brasileiro e sul-americano de velocidade. Tá. Mas a primeira prova de velocidade, já começando com o pé direito, já comecei capotando no primeiro dia. Foi até engraçado, no primeiro ano de velocidade foram 5 capotamentos. Tá. Aí, é engraçado porque é outra história assim, né? Mãe sempre é mãe, e mãe sempre é uma figura preocupada. Então quando eu comecei a correr Rally de regularidade, era tranquilo, tudo. Quando eu comecei a correr velocidade, sempre dá aquela certa insegurança na família. Acho que é perigoso, acho que é isso. Só que é uma coisa que eu falo para todo mundo, o Rally de velocidade,
tanto de velocidade para carro de 4x2 quanto de velocidade para 4x4, ele é extremamente seguro para quem está participando. Por quê? Porque você está numa estrada fechada, circulação, só tem os competidores andando todos no mesmo sentido, e o sistema de segurança dos carros é muito, mas é muito bom. É verdade. Então, assim, gaiola de proteção, gaiola, todo equipamento que você utiliza, hoje o piloto tem rãs. Então, o que acontece? Então, está todo mundo indo para o mesmo sentido. Se você tiver uma colisão, é você não capotar, tombar o carro, alguma coisa assim. Então, eu já tive capotamentos muito feios, principalmente em 2005 eu tive um bastante assustador, que o carro não sobrou nada e nem arranhão a gente teve. Então, nem você, nem o piloto. Então, hoje, assim, eu falo para todo mundo, moto o risco é um pouquinho maior, porque moto, o cara é o capacete, o cara é o para-choque. Os quadros também, né? Mas de carro é um esporte extremamente seguro. É um esporte de risco, lógico, mas qualquer um que você coloque qualquer de velocidade, mas é muito seguro a proteção que a gente tem dentro do carro. Agora, você falou uma coisa que eu acho importante, né? A gente até começou frisando no comecinho da gravação, em relação ao hábito das pessoas em relação à pista, as pessoas estão mais acostumadas. O rally de regularidade, explica um pouquinho da diferença, porque aí envolve a coisa de você correr contra, numa coisa que foi pré-estipulada, você tem que cumprir um determinado tempo. Explica um pouquinho para o pessoal sobre a regularidade. Então, assim, o rally de regularidade, ele é o primeiro passo para o rally, como se fosse, como eu falei agora há pouco, como se fosse o kart para o automobilismo. Então, são provas feitas com carro original de rua, carro não precisa de preparação nenhuma. Elas não podem ter preparação. Normalmente não. Então, o mais básico que tem hoje é o rally universitário, que é para carros 4x2, e o trajeto é feito em estradas abertas, a circulação, mas sempre em estradas de baixíssimo movimento, sempre estradas vicinais, estradas de terra de boa condição. Então, essa é a categoria escola. Normalmente a gente pode nem usar equipamento, é para aprender na raça mesmo, mas são provas simplificadas em função disso. Um segundo passo na regularidade, você já cai nos rallies monomarcas. Então, dentro dos monomarcas, aí já pula para um 4x4, mas dentro desse monomarca existem várias categorias de acordo com a experiência de quem está competindo. Isso então, aí já, se o cara tem um pouco mais, ele vai para uma categoria um pouquinho mais... Começa, cada um dá um nome para a categoria, mas começa, alguns chamam de Expedition, outros chamam de Turismo Light, começa numa base, e você vai subindo até chegar na Master, que é o top do top. Então, normalmente o trajeto é o mesmo, só que como na categoria máxima, na regularidade, que seria a Master, você pode usar equipamento, computador de bordo, e na básica não. Então, por você ter essa vantagem de equipamento, a prova acaba sendo mais apurada, uma navegação mais complicada, tudo isso daí. Dá para exigir mais. Dá para exigir mais. Então, é uma prova de regularidade, mas com médias elevadas para as categorias principais. Já está preparando o cara para um rally de competição. Para um rally de competição. E normalmente hoje, quem monta rally monomarca no Brasil, tem esse cuidado de procurar fazer, inclusive dentro de fazendas, até para minimizar esse risco de ter alguma coisa para você poder justamente dar essa pimentada na média. Então quase todo mundo que faz monomarca hoje faz dentro de local fechado. Aí o próximo passo já é a velocidade, e a gente tem duas vertentes. A gente tem o que é de velocidade propriamente dito aqui no Brasil, o WRC lá fora, que é um espetáculo. O WRC lá fora tem mais público do que Fórmula 1. Sim. O piloto de WRC tem salário equivalente ao salário de piloto de Fórmula 1. Tanto que o Kimi Raikkonen chegou a largar a Fórmula 1, para se aventurar no rally, não conseguiu andar. O Kubica quase se matou. Não conseguiu andar o que andava na Fórmula 1, porque lá a pilotagem e a concorrência é absurda, né? Absurda. O pessoal é muito forte. Né? Muito forte. Então, são as duas vertentes, ou velocidade, porque a gente chama de carro de rua, vamos assim dizer, mas na verdade não é um carro de rua, porque os carros são 4x4, tem uma suspensão assim absurda, ou o cross country, que é o rally para 4x4, para picapes, sport utilities, jeeps, bugs, esse tipo de coisa. A diferença entre as duas provas, entre a velocidade e o cross country, é que na velocidade eles fazem reconhecimento. Então os trechos que correm, que a gente chama de trecho especial, prova especial, são mais curtos, normalmente de 10 a 20, 30 km, enquanto no cross country, provas igual da Caixa, já tem especial de 600 km. Exatamente. E no velocidade eles fazem um reconhecimento antes, então existe, dependendo da prova, no campeonato, você pode passar 2, 3, 6 vezes no trajeto para reconhecer. Então na verdade eles nem usam equipamento de medição, só que o navegador anota absolutamente todas as informações do trajeto. Então o piloto já sabe onde ele vai frear, onde ele vai fazer a curva, se é por dentro, se é por fora, se ele pode atacar, se ele pode esparramar, e assim vai.
E no cross-country não, você lida com o inusitado. Então o organizador, quando ele monta a planilha, ele coloca somente os pontos de mudança de direção e os pontos de perigo. O que são pontos de perigo? São os pontos que visualmente você não vê. É um buraco atrás, depois de uma curva, é uma lomba que tem uma valeta, é um precipício que numa curva um pouco mais fechada. As tulipas, né? Aí tudo isso é através de um código que chama código tulipa, que é a representação gráfica do local que você está e de onde você vai. Mas obviamente sem você e o teu piloto terem passado por ali. Nada. Então então por isso que o rally se faz em dupla. Na realidade o piloto, todo mundo fala, rally de velocidade é muito mais o piloto. De jeito nenhum, como da mesma forma no regularidade, é mais o navegador, não é. Em qualquer nível de rally é o conjunto todo. Então você tem, na realidade, é a soma do piloto, do carro, do navegador e da sorte também que ajuda bastante. E da estrutura da equipe, né? De toda a logística envolvida, que a gente vai falar também um pouco sobre isso. E tudo isso. Outra coisa, né, que me chama a atenção é o seguinte, quando eu recebi o Giga, o Guilherme Spinelli, né, que aliás conquista legal agora no Peru. Acabou de ganhar, ele e o Yosef Radar, muito parabéns, legal. Pra dupla. E eu falava, né, o grande Giga, o Yosef também tá, o Yosef está devendo a visita pra gente aqui, né? Então, eu falava exatamente com o Giga, Odeco, sobre isso, né? Porque eu acabei vendo um vídeo do Giga lá dos Sertões, a gente esteve presente lá na cobertura, e eu vi observando um vídeo ele mostrando, né, da infraestrutura dele, do motorhome, e ele indo dormir, já tinha jantado, e o Yosef estava estudando, né, a planilha, marcando lá com canetinha colorida, aquela coisa toda. Quer dizer, o trabalho do navegador é maior do que do piloto no pós-prova, porque você tem que fazer toda essa preparação. Como é que é a tua véspera de começar uma competição? Explica para o pessoal. Na realidade, assim, então, um rally igual aos Sertões, vamos falar da nossa prova maior no Brasil, de cross-country, então é uma prova em linha. Então a gente tem as provas do Campeonato Brasileiro, que normalmente as provas são sediadas numa cidade, e a gente chama de prova em ciclo. Você larga e volta para a cidade. Certo. Então a sua estrutura de equipe, de boxe, não sai de dentro da cidade. Isso. Os Sertões é uma prova em linha. Todo dia a gente dorme numa cidade, se desloca, faz um deslocamento que a gente chama, até o local onde a estrada vai estar fechada, faz a prova especial, que é o trecho que o rally efetivamente vale, que é o trecho cronometrado da prova. Tem o chamado deslocamento inicial, deslocamento final, e no meio termo tem a especial, que ali é contra o relógio. A especial contra o relógio. Então não dormir em outra cidade. Então todo dia você sai de uma cidade e chega em outra. E o que acontece? Eles não entregam a planilha previamente. A gente não conheceu o percurso, a planilha não é entregue antes. Então quando a gente chega nessa dormitória, a gente recebe a planilha. Só que normalmente a gente chega às 6, 7 horas, às 8 horas tem um briefing, que é a reunião da organização com os competidores, para explicar mais alguns detalhes, algumas características, peculiaridades do roteiro do dia seguinte. E acabou o briefing, enquanto o piloto vai descansar, vai tomar um banho e relaxar, o navegador fica lá marcando a planilha. Por quê? Na realidade, o que é a função do navegador? O piloto ele anda mais ou menos em função da velocidade e da precisão da informação que ele recebe do navegador. Vai se sentir mais seguro para poder acelerar mais, vai ter precaução em determinado trecho. Então, assim, tem uma analogia que eu faço assim, não adianta ser o melhor piloto do mundo se ele não sentir confiança no navegador dele. Claro. E também não adianta ser um cara bom de conta, um cara inteligente, um cara com senso de direção, se ele não consegue transmitir isso para o piloto. Para fazer extrair do piloto o máximo possível. O máximo que ele pode. Então eu chamo de afinidade técnica. O navegador tem que falar o que o piloto quer ouvir. Então, ao longo desses 13 anos de cross-country, eu já corri com muita gente diferente. E para cada um que eu navego, é uma navegação totalmente diferente de um piloto para o outro. Que barato. Então, mesmo sendo a mesma prova, às vezes o mesmo carro, mudou o piloto, muda totalmente a dinâmica, a forma de passar a informação, a velocidade que você passa a informação, a quantidade de informação que você passa. Tem piloto que assim, se você passar a informação demais, ele tira o pé, ele se preocupa. Tem piloto que se você não falar demais, ele não acelera. Então também o navegador tem que ter esse feeling de perceber o que o piloto mais quer. ou menos guardando uma proporção, né, como o treinador de futebol, que ele não pode falar da mesma maneira que ele fala com o goleiro, com o atacante, com o meia. Cada um tem uma maneira de interpretar, pode se melindrar, pode ficar chateado. Tem isso também. Rola muito estresse durante uma prova longa? Às vezes, assim, tudo depende da natureza humana da dupla, né? Da classificação que está na prova também. Eu, particularmente, corro há 13 anos. Em 13 anos eu tive estresse até hoje uma vez com o piloto e só.
A todo mundo que eu corro, graças a Deus, a amizade acaba extrapolando dentro do carro, vira amigo, frequenta a casa. Então, assim, eu particularmente corro num ambiente muito calmo e tranquilo. Você atualmente está com o Marcelo Mendes. Eu estou com o Marcelo Mendes. Fala um pouquinho dele agora, aproveita aqui, deixa em público o teu recado para o Marcelo. É um parceirão, o Marcelo era um amigo já antigo, e quem navegava para ele era um outro amigo nosso, o Edner Moreira, que é um grande amigo meu também. E o ano passado, o Marcelo não, eles foram campeões em 2011 da Mitsubishi Cup, os dois correram junto, na de TR4. E o Marcelo não correria o ano passado. Aí acabou que por conta disso o Edner acertou com outro piloto, com o Zé Hélio. Inclusive os dois montaram no Rally dos Bandeirantes, o Zé Hélio veio das motos, um senhor, um piloto. E de última hora eles entraram em pânico do navegador e me ligaram. Eu conheci o Marcelinho, mas nunca tinha andado com ele. E foi impressionante, a gente sentou no carro, na categoria de Triton lá da Mitsubishi, a gente treina na sexta, porque os carros são um sistema de locação. Então a gente treina na sexta e corre no sábado. No primeiro treino, assim, o santo da gente já bateu de uma forma mas impressionante mesmo, impressionante. O Marcelo é um piloto novo, ele está com 27 anos, mas é um piloto extremamente, eu nunca andei com alguém tão talentoso. Ele tem um talento assim natural dele, ele anda de Jeep, pilotando Jeep desde os 7 anos de idade. O pai dele competia, ele então, é de onde? Que cidade? Juiz de Fora. Então ele tem um talento, assim, uma coisa que é impressionante, que é natural dele. Só que assim, casou porque antes dele correr comigo, corria com um ótimo navegador sempre, tanto que foi campeão, disputava o brasileiro, mas ele não conseguiam extrair dele esse potencial que ele tinha. Então ele acabava sendo um pouco inconstante. E a nossa dupla fechou de tal maneira assim que é uma coisa impressionante. Você conseguiu passar essa consistência para ele, então isso só fosse o que estava faltando. Na realidade, assim, eu falo, não é que eu passei, na realidade é a afinidade técnica. Eu consegui passar para ele o que ele quer ouvir. Então não quer dizer que eu naveguei melhor que A ou que B. Mas eu consegui entender o que ele queria ouvir e consegui dar tranquilidade para ele, da forma como eu passo informação para ele conseguir se tornar um piloto mais constante. Vou fazer mais uma comparação do futebol, já que a gente está na sala de futebol clube aqui do Milton Neves, né? É mais ou menos aquele tem um jogador que numa equipe num time joga bem, muda de time e não rende. Não, é aquela comparação, o Ronaldinho só jogava no Barcelona, jogava na seleção, é mais ou menos a mesma coisa. Então por quê? Porque lá no time, deixa você faz o que você quiser, chega na seleção, não, agora a tua função é outra, agora você marca. Muda o esquema. Então muda o esquema, acaba que o mesmo jogador não rende, então é a mesma coisa. Agora, nesse ano, Odeco, você está na liderança da categoria L200 Triton, é isso? Isso. Na Copa, na Mitsubishi Cup. Ano passado a gente foi campeão porque assim, são 3 categorias de TR4 e 3 categorias de Triton. Então ano passado a gente estava, vamos dizer assim, fazendo mais uma analogia com o futebol, estava na Série B e a gente foi campeão da Série B. Foram promovidos. Fomos promovidos para a Série A, esse ano estamos na Série A, estamos disputando, estamos liderando o campeonato, mas existe um descarte lá no final, com esse descarte a coisa... Hoje a gente tem uma folga de 17 pontos, mas com o descarte a gente acaba pulando 3 pontos para trás, mas ainda temos 9 provas para disputar, temos que... É uma diferença apertada, quer dizer, precisa manter a regularidade para não perder no final. Precisa, mas assim, você tem que manter uma regularidade com uma certa agressividade em função dos descartes. Então, por exemplo, a gente pontuou bem em todas as provas. A outra dupla chegou a não pontuar em 3. Mas como existem 6 descartes... Hoje quem são os principais rivais aí de vocês? Hoje é o Christian Malgatti e o Deco Andreotti, eles são já tricampeões da categoria. Mas é até uma coisa assim engraçada, assim, quando você muda de categoria, é outro carro. O carro do ano passado era uma picape de rua adaptada para rally. Então com todo o sistema de segurança e uma suspensão adequada à modalidade. Hoje o carro que a gente corre é uma gaiola, então é um protótipo. Ele foi feito do zero, um chassi tubular, e colocou-se uma fibra de Triton com mecânica de Triton, lógico. E protótipo, inclusive, é a categoria que você já venceu o Rally do Sul. Já venceu o Rally em 2011. Então, esse carro de hoje é um protótipo e a pilotagem dele é totalmente diferente do ano passado. Então, assim, o ano passado a gente acabou sobrando um pouco no campeonato. Das 21 provas, a gente ganhou, se não me engano, acho que 18. Nossa, que beleza. Foi uma coisa assim, assustadora o nosso desempenho. Domínio. Foi domínio. Foi o Vettel do Rally. Foi mais ou menos isso. E a gente sabia que quando mudasse de categoria que o buraco ia ser muito mais embaixo. O pessoal que está lá faz 4, 5 anos que está. Então o conhecimento que eles têm do carro dá uma vantagem absurda para eles. Além de serem excelentes pilotos, excelentes navegadores, essa vantagem do carro a gente sabia que a gente ia demorar para começar a brigar com eles.
acabou, nas minhas contas, a gente só na terceira etapa, são 3 provas sempre por etapa, 7 etapas no ano, totalizando 21 provas. Na minha concepção, a gente só iria brigar com eles lá pela terceira etapa, a partir da 7ª prova. Certo. Na 4ª prova a gente já estava ganhando, então acho que a gente teve uma adaptação muito rápida da categoria. Vocês conseguiram antecipar o que você estava imaginando. Antecipar o que eu estava imaginando. Só que assim, a gente teve que reaprender tudo. Tá. Então, a gente se tocou disso porque na primeira prova a gente acabou andando bem, a gente fez 3º lugar e com um tempo muito próximo do pessoal, então a gente achou que estava tudo certo. Quando chegou na 4ª prova, que foi a primeira da segunda etapa, o circuito tem mais de 30, 32 quilômetros. A gente fez uma prova que a gente achou que tinha sido uma prova sensacional, limpa. Nossa, se não ganhar, tinha no jogo de agora. Vamos segundo ou terceiro. A gente ficou em quinto e tomou 25 segundos, que é muito tempo numa quilometragem tão baixa. Lá chega a diferença de 1 décimo, 2 décimos. Então foi muita diferença. Não é muito próximo, os carros são rigorosamente idênticos, então a diferença é muito pequena de um para o outro. É para ser pequeno. É para ser pequeno. E a gente ficou apavorado, a gente falou, a gente precisa reaprender tudo. Então a gente mudou, como as 3 provas são no mesmo circuito, a gente faz o que a gente chama de levantamento. Então na primeira prova a gente começa a marcar muita coisa. Ponto de frenagem, grau de curva, onde que dá para acelerar, onde que dá para ignorar. Então a gente acaba fazendo o que a gente chama de levantamento para poder ganhar tempo nas provas subsequentes. É importante você usar o vídeo, por exemplo, para rever o que você fez. Não, a gente não pode. Não pode usar vídeo, não pode usar GPS. É. Tem que ser só Ou seja, acaba sendo um desafio maior. E antes eu queria te perguntar exatamente que você saiu do protótipo e vindo para o carro assim, mais convencional, acabou sendo um desafio também para você. É muito legal, porque sempre fala assim, bom, eu ganho com facilidade, também não é tão bacana, né? Não, mas eu acho sensacional o nível de escuta que a gente tem lá. E assim, aí a gente reaprendeu tudo, a gente mudou a forma do Marcelo pilotar, a minha forma de fazer levantamento, e falou, aquilo que a gente fazia no passado não serve mais pra gente. Para cá não dá. A gente teve que reaprender tudo e foi impressionante, porque na 4ª prova a gente foi quinto, na outra prova já ficamos em segundo, na outra já ganhamos. Quer dizer, então, assim, uma escadinha. Foi uma escadinha que a gente conseguiu entender onde a gente estava errando para conseguir ajustar isso. É muito bacana. Não, isso é espetacular, porque você começa a perceber que está evoluindo, né? Que o processo todo está valendo a pena. Numa prova não nas competições de velocidade, assim, mas o Rally Cross Country, por exemplo, no caso do Sertões, o Rally dos Bandeirantes, uma prova já que tem uma quilometragem maior. O imprevisto, né? Furou o pneu. Como é que você e o teu parceiro tem todo... Vocês fazem um ensaio, vocês fazem um treinamento? Fazemos. Como é que é? Furou o pneu. Quem faz cada cada coisa aí? Isso tem uma história, como é que é? Isso tem uma história bacana. Porque assim, conforme também a tecnologia vai avançando, você acaba tendo uma disponibilidade de equipamento que facilita isso para você. Em 2006, a gente tinha uma capa hidráulica no carro. Para quem não sabe, você aperta o botãozinho, automaticamente baixa uma peninha, parecido com o carro do Speed Racer. E o carro levanta, você tem que ficar macaqueando nada. A gente tinha uma capa hidráulico, mas não tinha pistola para desparafusar. E tinha que ser na chave de roda. E foram comprar a roda de competição, só que acabaram entregando a roda errada, sem a gente saber. Então, os 4 primeiros dias de Sertões, a gente fez 8 trocas de pneu. E eu corri com o Murilo Serrano, um grande amigo, parceirão. E acredite se quiser, na mão a gente trocava o pneu em 2 minutos e meio. Nossa. É impressionante, só que assim, a gente já sabia onde ficava a ferramenta, então ele já tinha um sincronismo do que cada um tinha que fazer. O pneu furou, ele automaticamente já acionava uma capa, eu pulava, soltava o pneu que está preso ali. O pneu estava preso, ele ia lá atrás. Normalmente é uma borboleta ali que prende. Não, são 6 porcas. Não, mas para você tirar o pneu, o step. O step sim, isso era uma catraca. Uma catraca, você puxou, ela solta e acabou. Então na realidade eu pulava, soltava os 6 parafusos, o Murilo vinha com o step, eu tirava o pneu, ia guardar lá o step. Quer dizer, todo mundo já estava ensaiado que sabia cada um ia fazer. Né? Ele colocava o pneu, só dava o primeiro aperto, ia lá dentro do carro, desceu o carro, eu terminava de apertar, guardava a chave de volta que era do meu lado, já tinha o lugarzinho dela, montava no carro. Não esquece nada, não esquecia nada, mas assim, entre parar e botar e apertar o cinto de novo, era 2 minutos e meio. É um tempo espetacular. Era impressionante. Agora na Cup a gente instalou o pneu saiu do ar na última roda. Foi quase 10 minutos, porque assim, a competição é um tiro muito curto, então nem a volta já estava perdida, tinha só que trocar e voltar. Claro, não havia necessidade. Então comparativamente a diferença é grande, mas a gente tem isso sim.
Na realidade, sim, os sertões, como eu falei, é uma soma de fatores. Então, você tem um carro, tem que ter um carro bom, competitivo, uma equipe de apoio muito boa, que consiga todo dia fazer uma manutenção boa no seu carro, que te dê condição de ter um carro competitivo no dia seguinte. Gera aquele cansaço acumulativo de 8 dias, 9 dias de prova. Uma coisa é você estar na primeira, o segundo dia de rally é uma coisa, o oitavo é outra. Dia, né? então assim, para você conseguir manter o nível de concentração, tudo isso varia. Então você tem que minimizar o seu fator de perda de tempo. Claro. Então, além de contar com a sorte, mas tudo isso a gente treina. Problema mecânico, vamos imaginar assim, quer dizer, uma prova longa também. O que é aquilo que você fala assim, putz, eu não quero que isso aconteça de jeito nenhum, que seja, claro, corrigível, que dê para você andar assim. Mas qual o defeito que vocês não querem que aconteça? Tem um monte, ficar sem freio. freio. Mas o principal? Acho que ficar sem freio, mas eu sou do com problema de freio é complicado, claro. Porque se tem problemas mecânicos, você não tem nem como os eletrônicos, né? O pessoal se queixa muito. Eu falava com o Clever lá em Goiânia, né, sobre isso, ele falava, olha, uma coisa que é terrível hoje é que o problema eletrônico no carro tem uma eletrônica embarcada muito grande assim, em condição inóspita. Porque o carro de rua... Vai fazer o quê, né? O carro de rua tem eletrônica embarcada, mas andando no asfalto. Pois é. A gente tem a mesma eletrônica atravessando o rio, dentro da poeira, chacoalhando, pulando, batendo. Então, agora, do ponto de vista da guarnição, quer dizer, os componentes também eles têm que ter uma certa... são mais preservados, até na questão de onde eles se localizam, no cofre do motor e tal, para evitar problemas com a água, com terra, né, com poeira, né? Então, por exemplo, hoje em dia quase sempre filtro de ar não fica lá na frente. Exatamente. Ou ele fica dentro do habitáculo ou ele fica lá atrás. O radiador também tem radiador. O radiador hoje estão colocando atrás. Então tudo isso para minimizar. Evitar um choque qualquer, uma pancada. Porque assim, choque frontal é normal, você bater no morão, bater numa seca. É uma coisa até meio corriqueira. O cárter, né, o protetor de cárter também, que é uma coisa, quem já bateu o carro embaixo teve um problema, né, numa cidade, bom, São Paulo parece um rally, né? A cidade de São Paulo, né, as grandes cidades do Brasil em geral são assim. Agora, vamos falar um pouquinho do Rally dos Bandeirantes, que eu acho que é uma paixão tua também, porque aí você não vai correr agora no mês de outubro, mas você está participando, você participa da organização. Né? Fala um pouco do Rally, da história dessa competição, dessa tua paixão por ele. Então. Na verdade, assim, quando eu sou engenheiro civil de formação, comecei a fazer rally em 98 e despertou uma paixão muito grande pelo esporte. E eu decidi que eu iria viver do esporte, iria fazer rally, ia fazer da minha atividade profissional rally também. Então eu comecei a organizar provas ainda de regularidade em 2001. A coisa foi dando certo. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. Eu fui intercalando, fazer o Campeonato Paulista de regularidade na época. Aí fui intercalando isso com velocidade. E na época, em 2002, surgiu a ideia de se fazer um Campeonato Paulista de Rally Cross Country. O rally até aconteceu, o campeonato aconteceu. Então, dentro das provas do Campeonato Brasileiro que aconteceu em São Paulo, eles faziam uma pontuação à parte pelo Campeonato Paulista. Até fui vice-campeão paulista no primeiro ano do campeonato. A partir de 2003, eu sempre tive muita afinidade, muita parceria com o pessoal da FASP, da Federação de Automobilismo de São Paulo. Surgiu a ideia de fazer um campeonato isoladamente. Aí eu abracei a ideia, disse que encarava fazer. Nunca tinha organizado um cross-country com regularidade, mas que eu teria condição de estar fazendo. Começamos bem simplesinho. Do zero, né? Do zero. Primeira prova nossa tinha 12 carros. Só que assim, uma grande vantagem que eu tenho é que eu sou competidor. Então eu sempre procurei fazer uma prova que eu gostaria de correr. Então eu cuidava de alguns detalhes que outros organizadores não cuidavam. Então, além de me preocupar com uma prova. Você estava no meio, quer dizer, você sabia exatamente o que o pessoal gostaria de encarar pela frente. Exatamente. Né? Então, assim, além de me preocupar com uma planilha muito bem feita, com locais agradáveis, com facilidade de chegar e de saída, de pessoal de outras cidades que vem para a prova, tudo isso, eu fui me preocupando com isso. Então, a gente começou em 2003 o Campeonato Paulista como um campeonato de provas isoladas, que a gente chamava de Copa Rally SP. E era eu que organizava todas as provas. Qual o percurso mais ou menos, o tamanho das provas? A gente fez prova baseada no Mitsubishi Cup, então a gente procurava, às vezes a gente intercalava, às vezes a gente tinha especiais em linhas de 60 km, mas normalmente muito parecida com o Mitsubishi Cup, então era de fazendas, percurso de 25 a 35 km. Fizemos 4 provas em 2004, em 2005 continuamos fazendo mais 4 provas e assim foi crescendo. Sei que a gente começou com 12, em 3 anos a gente tinha 50 carros no grid. Então, na época, o Campeonato Brasileiro passou por aquela transição
era muita gente reclamando de calendário, de regulamento, e a gente tinha um calendário muito enxuto, um regulamento muito bom, muito justo, que colocava cada carro, de fato, competindo com um carro nas mesmas condições. Equilibrado, né? Equilibrado. E prova de custo baixo, prova bem organizada, prova segura. A gente chegou a fazer prova dentro da Fazenda do Exército, fazendo Chapadão em Campinas. Pra você ter uma ideia, a gente tinha até militar. O local já é fechado na Fazenda do Exército. E ainda tinha o pessoal da militar, que é da parceria que a gente fez lá, com então o General Burgos, que era o comandante lá, já se aposentou, ajudando a gente em fechamento. Então a prova criou esse tipo de ser uma prova. E a gente conseguiu acabar com um outro estigma dessa competição. Qualquer automobilismo existe competição, piloto não se fala, não sei o quê. E no brasileiro era um pouco assim. Existia muito conflito, muito interesse que acabava gerando uma certa animosidade entre as equipes. E dentro do Paulista o ambiente era extremamente agradável, todo mundo se divertia. Familiar, né? A gente fazia uma prova muito séria, mas uma prova ao mesmo tempo sem ser uma prova sisuda, era uma prova divertida. E isso cativou demais o povo. Então a gente fez o campeonato de 2003 a 2008 ininterruptamente, sempre fazendo, sempre se divertindo muito. E o Rally dos Bandeirantes foi a primeira prova que a gente fez com nome temático. Até então era Campeonato Paulista, etapa 1, agora etapa 2. Aí a última etapa a gente fez em Santana de Parnaíba, aqui na Grande São Paulo. E Santana de Parnaíba está na Rota das Bandeiras. Isso. Então, fazendo uma analogia à cidade, a largada foi no centro da cidade, histórico. Do lugar sugeriu o nome. Sugeriu o nome, a gente acabou fazendo o Rally dos Bandeirantes, criou uma logomarca, que foi até eu que criei, achei. Legal. E criou essa identidade. Então, a partir da segunda temporada, todas as provas tinham um nome, sempre voltado a alguma coisa turística, alguma coisa histórica da cidade que a gente estava. Fizemos o Rally Casa de Portinari, que foi em Brodowski, fizemos o Rally da Cana, em Pirassununga, que é uma área de plantio de cana do Brasil, e fomos fazendo vários, Rally do Alto Tietê, que era em Guararema, e assim fomos fazendo vários rallies, e sempre com esse nome. E essa edição de 2013, fala um pouco do percurso, do levantamento que você fez, como é que é? Então tá, esse ano, aí o Rally, para você, a primeira vez foi em Santana de Parnaíba, segundo ano a gente foi para a Natividade da Serra, fizemos 2 anos em Campinas, e a partir da quinta etapa, o Rally se estabilizou em Taubaté. Eu sou de lá a gente tem uma facilidade muito grande, tem uma área de reflorestamento muito grande, que são 8 fazendas interligadas. A gente consegue fazer 80 km de circuito totalmente fechado, sem acesso externo. Então, para o Rally é um nível de segurança assim, altíssimo. E esse ano a gente acabou recebendo um convite, uma parceria da Prefeitura de São José dos Campos, que é a cidade vizinha, de levar a base do Rally para lá. Então, a base é em São José. A base é em São José, a Prefeitura dando um apoio sensacional de infraestrutura lá para a gente. Então, no sábado, o Rally acontece em 3 dias, sexta, sábado e domingo. Na sexta é a parte burocrática, secretaria de prova, vistoria, essas coisas. No sábado seguinte acontece o primeiro dia de competição. Então a gente sai de São José, vai em deslocamento para Taubaté, já na área tradicional que a gente tem lá, faz 2 especiais de 75 km e retorna para São José dos Campos, onde pela primeira vez a gente vai fazer um super prime no centro da cidade. Então, São José dos Campos tem lá o Parque da Cidade, que é um parque tombado até pelo patrimônio histórico. É aproximar o público da competição. Aproximar, então, numa área anexa ao parque, para não mexer com uma área de meio ambiente, a gente vai fazer um trajeto de 1,5 km, com arquibancada, com tudo, com sonorização, rampa de largada. E é bacana que, assim, como vai coincidir com o Dia das Crianças, já vai estar tendo evento no parque e o Rally vai ser mais um evento. Então a gente deve ter um público muito grande e vai dar a chance do público poder pela primeira vez ver o Rally realmente dentro da cidade. A gente vai estar no centro da cidade fazendo competição. Numa dessas aí, aquele cara que vai assistir a prova, né, pode se entusiasmar futuramente e querer fazer. Primeiro começar com o Rally de regularidade, como você começou lá atrás. Seguir a escola. Aí dias, passo a passo, como um menininho que um dia vai assistir um corrida de Fórmula 1, depois pede pro pai levar ele andar de kart no kart indoor, e aí quer competir, a gente já recebeu gente que começa assim, né? A brincadeira, assim, entre aspas, começa assim, né? Que eu acho bacana, né? Não, é bacana. E assim, eu vim no regularidade, quase todo o pessoal que tá hoje no cross country, acho que 80%. É a mesma trajetória. Da mesma trajetória. E as categorias que competem, que participam do Rally dos Bandeirantes? Ele tem os carros, né? As motos. Até o ano passado a prova era só para carros e caminhões. Caminhões são 2 categorias, caminhões leves e caminhões pesados, de acordo com o peso.
até 3,5 toneladas, acima de 3,5 toneladas. Tá. E nos carros são 4 categorias de acordo com a preparação. Certo. Você tem a Production, que é a categoria básica, é praticamente um carro de rua, Com pequenas... com reforço de Suspensão. suspensão, melhoria de suspensão, outra suspensão de competição, Uhum. e a estrutura de segurança do carro. Você vem para a Super Production, onde é um carro também derivado de um carro de rua, mas você pode já mexer em mais coisas, só tem que manter bloco do motor, já pode mexer bastante na mecânica, pode dar uma melhorada na suspensão. Aí você tem a Pro Brasil, que é uma categoria que foi criada para os carros que não se enquadram nas outras categorias e para os carros que estão saindo de linha. E tem a Protótipo, que é o carro feito pra só para rally. É um carro que não existe de rua, que ele foi feito de chassi tubular, é o carro que atropela tudo, são os carros tops. Uhum. Para quem, por exemplo, viu no Rally dos Sertões, o carro do Peter Hansen, né, por exemplo, que é aquele Mini fantástico. Na verdade, é uma casca de Mini, ele bota a casca que ele quiser, mas era uma casca de X3. Então, na realidade, assim, ele mantém a mecânica normalmente da casca que ele está usando, claro. Mas é um chassi tubular, é um carro que não é derivado de um carro de rua. Mais ou menos como se você fizesse uma comparação com o carro da Stock Car, né? Quer dizer, que a bolha ali que você usa da Peugeot, da Chevrolet, etc. Exatamente. E aí você vai ter toda uma estrutura que é igual para todos, mas no caso do Rally você permite, né, com que as equipes tenham a possibilidade de fazer uma mecânica especial, e aí é claro que o regulamento vai encaixar cada um dos veículos de acordo com a sua especificidade, né? Isso. Logística. Você teve que fazer todo o levantamento para essa prova. Quanto tempo de trabalho pré-rally dos Bandeirantes você teve que... São quase 2 meses. Quase 2 meses em loco, quer dizer, tá lá fazendo... Que na realidade assim, não é nem a parte de trajeto. A parte de trajeto, por aquilo que pareça, é a mais rápida de se fazer. Mas por ser um rally de velocidade, existe toda uma burocracia, toda uma legislação que você tem que cumprir. Então, alvará de prefeitura, alvará de... não existe competição em via pública, pelo menos não na nossa prova. Alguns existem, o Seton e algumas provas brasileiras têm. A nossa só tem competição em estrada fechada e em propriedade particular. Mas, de qualquer forma, para você chegar e para ligar uma fazenda na outra, você tem que passar por alguma via pública. Então, o Código Brasileiro de Trânsito exige que você tenha a anuência dos agentes de trânsito, então tem toda uma parte burocrática. E além de tudo, você tem que, a comunidade que mora no local tem que ser avisada, que vai ter, para evitar qualquer tipo de acidente. Então, né? existe um trabalho muito grande de você montar toda essa logística. Então, assim, pré-prova, até praticamente uns 10 dias antes, eu trabalho praticamente sozinho. Vou cuidando de tudo, fazendo. Aí, chegando 10 dias, aí começa o pessoal que trabalha comigo, mas no dia da prova, pra você ter uma ideia, eu tenho 90 pessoas trabalhando comigo. Então, dentro de um trajeto de 75, 80 quilômetros, eu tenho 30 carros de apoio, eu tenho 2 ambulâncias, eu tenho um helicóptero de apoio, eu tenho mais ou menos 10 cinegrafistas, 10 fotógrafos, 4 cinegrafistas, eu tenho agente de trânsito das prefeituras do trajeto envolvido, então tem um sistema de radiocomunicação, tem uma estrutura bastante grande que a gente toma conta. Nesse dia eu já não consigo mais fazer nada sozinho, tem mais, pelo menos 4 diretores adjuntos trabalhando comigo, então eu divido por equipes, eu setorizo. Tem que delegar poderes. Cada um vai cuidar um pouquinho, mas assim, a prova já está na 11ª edição, uma prova que eu tenho um carinho muito especial, gosto demais, e é uma prova que criou uma fama, porque assim, cada prova de rally tem uma característica. Então tem prova que o piloto acaba sendo mais importante, tem prova que o carro, quando a prova é muito dura, o carro tem que ser mais importante. E a gente consegue fazer uma prova muito equilibrada lá. Uma prova que exige muito, mas muita navegação, porque dentro de reflorestamento tem muita saída, muita estrada. Exige bastante do carro, porque o que acontece? O reflorestamento, em média, a cada 5 anos é o corte. Então eles arrumam uma estrada e a estrada fica 5 anos sem manutenção. Ou seja, do jeito que ela tirou a madeira, ficou lá. E do jeito que ela está, a gente vai andar lá. E exige bastante do piloto dele ter esse equilíbrio, de saber andar em trecho rápido, de ouvir bastante o navegador, porque aonde, por exemplo, 1/3 da prova foi colhida a madeira agora, então 1/3 vai ser muito rápido. Então o piloto tem que... O chão está durinho, tá duro, liso, não tem nada, não tem árvore no escape, área plana. Então assim, é extremamente convidativo. Aumenta a confiança do piloto também, para saber que não tem árvore por perto ali, de repente se ele perdeu, né? Então é uma prova que exige um
um piloto muito completo. Tá. E como ela exige do piloto também, então é uma prova que exige muito do conjunto. Claro. Então, mesmo sendo uma especial relativamente curta, né? O certo a gente tem especial de 500 km. Aquela maratona, né? Os caras falam que não pode mexer no carro depois, tem tudo isso, né? A nossa especial maior tem 80 km, mas 80 km muito completos e que todo mundo gosta demais. É uma prova que, graças a Deus, pegou uma forma muito boa. Porque às vezes essa coisa do quilometragem ser menor não quer dizer que é mais fácil, né? Porque pode ser um trecho dificílimo, super técnico, como você falou, né? Quem já pegou uma estrada e fala assim, eu vou fazer uma viagem, eu vou lá para um hotel, aí eu pego só 5 km de terra, mas vai ver os 5 km de terra que você pega, né? Uma vez eu fui para Monte Verde, nessa brincadeira, tem que pegar 12 km de terra para chegar no hotel. Olha, foi uma aventura assim inesquecível na minha vida, assim, com carro convencional, que você fica imaginando que 12 km não é nada, né? Você sai daqui e vai até o bairro que você mora, é outra coisa totalmente diferente. Aproveitando, né, a gente vai se aproximando um pouquinho do final, eu sei que para você montar toda essa estrutura, né, eu gostaria que você ficasse à vontade, porque eu imagino que tem muita gente apoiando, quem viabilizou toda essa operação para vocês. Fique à vontade, o canal está aberto, você sabe que o Milton não tem nenhum problema com merchandising, você pode ficar tranquilo e falar à vontade. Então tá, o principal parceiro nosso foi a Prefeitura de São José dos Campos, através da Secretaria de Turismo lá, Diego Carvalho. Um abraço, muito obrigado pela parceria. A Prefeitura abraçou muito bacana, gostou da ideia. Se Deus quiser, vai se tornar um evento oficial da cidade, pelo menos pelos próximos 3 anos, além desse ano. A Prefeitura de Taubaté também, que sempre apoiou a gente. Então, vocês passam por Taubaté, né? Passo, assim, especial acontece em Taubaté, também um apoio muito grande, o pessoal da Secretaria de Esportes, o Macaé e o Renato, pessoal, gente boa demais. Aí tem a trilha Serra Mar, do Henrique, lá nosso parceirão também ajudando a gente. O restaurante Divino Fogão, do Colinas, a Alternativa Comunicação Visual, lá de Taubaté, do Adriano. Deixa eu lembrar, ver se eu não deixei ninguém de fora para não ficar chato. O pessoal da arte. Falando de no fogão, o Reinaldo Varela já teve com a gente aqui. Não, vai estar querendo lá com a gente, inclusive a volta do Varela. Porque ele não pôde correr o Sertões, né? Ele teve um acidente lá no Catar no começo do ano e a volta dele vai ser agora. E os filhos dele já estão competindo. Vão competir também? Vai a família inteira, Rodrigo e Gabriel, vai do TV, quadro e carro. A família Varela em todas as categorias. Legal. Que aliás é uma coisa que eu acabei de falar, esse ano o Rally está aberto também para motos, quadros e TVs. Tá. Então a gente sempre foi carro e caminhão, esse ano não está com as categorias. Um abraço para a família Varela, estão convidados de novo a voltar para a Bela Mágica também. A gente vai estar, a prova vai ser homologatória pelo Campeonato Brasileiro, porque eles nunca começam, é um padrão da CBM, acho que é muito bacana. Então, no primeiro ano eles fazem a prova para ver se está tudo de acordo. Para no ano que vem, se tiver tudo ok, ela já pode valer pelo brasileiro. Então, Deus quiser, ano que vem a gente passa a valer oficialmente pelo brasileiro, mas vale pelo Campeonato Paulista para motos, quadras e TVs da Federação Paulista lá do Décio Fantozzi. Legal. Então, muito bacana, é uma estrutura muito legal. E assim, e uma coisa que a gente cuidou desse ano é de tentar trazer o público para assistir. Então, além desse Prime, esse Super Prime em São José dos Campos, lá em Taubaté, onde acontece a largada da prova, onde fica o parque de apoio, a gente tem quase 10 km de campo visual de pista, do pessoal acelerando. Legal. Então, a Prefeitura vai estar montando uma arquibancada lá para a gente. Então tem condição do povo, quem quiser assistir. Isso em Taubaté? Em Taubaté, quilômetro 119 lá da Dutra, tem acesso, o pessoal consegue ver a prova. Quer dizer, é uma visão tipo Interlagos, né? Como você tem dentro de alguns pontos de Interlagos, você vê quase toda a pista, né? Coincidentemente, é uma área da Prefeitura onde existia um projeto do autódromo lá em Taubaté. Ou seja, é uma área de visibilidade privilegiada. Privilegiada, né? Então está montando uma arquibancada lá para dar condição do público que está acompanhando ali. Que legal. Bom, pra gente encerrar de vez, Deco, esqueceu alguém? Não. Se esquecer, tu pode colocar. Se eu esqueci, depois eu agradeço. Mas eu costumo fazer no final aqui, Deco, um stop and go, um bate-pronto rápido aqui de perguntas e respostas. Primeira, a competição mais difícil que você enfrentou, aquela que foi terrível, dureza e tal, não necessariamente que foi um insucesso, mas foi uma competição dura. Você falou, puxa, hoje ou um dia muito difícil, você lembra desse? Um apuro grave. Apuro grave, Sertões de 2002, eram 10 anos do Rally de Sertões, eles batizaram a especial dos 10 anos, que a gente saía de Chique, ia, se não me engano, para Barra, na Bahia. Naquela época, os carros não tinham esse nível de preparação, foi uma especial que largou, se não me engano, acho que 78 carros e só 16 terminaram. Nossa. Foi uma coisa assim impressionante. Você estava com que equipamento? Eu estava com o Troller, com o Ricardo Brogin, um amigo já falecido, grande parceiro da gente, equipe Curisco. E assim, foi uma coisa impressionante, existem imagens, DVDs da época, existia uma plantação de pelo menos uns 30 carros no meio do Areião,
Ninguém naquela época era tão preparado para andar na areia Certo. aqui no Brasil, tanto que essa história foi repetida uns 6 anos depois e quase ninguém ficou. Mas na época foi uma coisa assim assustadora, pelo nível de equipamento que a gente tinha. Pra você ter uma ideia, a gente só foi conseguir alcançar o Rally 2 dias depois. Nossa. Nosso carro tinha quebrado o câmbio, saímos de lá rebocado, tinha que atravessar o polígono da Maconha no Piauí para conseguir chegar. Não conseguia arrumar lugar para enfiar o carro. Não era prazível, né? Conseguimos arrumar uma F4000, cair aos pedaços. O cara levou 12 horas e meia para andar 360 km. Gente do céu. Aí fomos arrumar o carro lá em Raimundo Nonato, que a gente conseguiu falar por telefone com a nossa equipe, levaram um câmbio para lá, para ainda andar mais 500 km e buscar o Rally 2 dias depois. O povo via abraçar, você tá vivo, então você sabia onde a gente estava. Quer dizer, uma aventura para esquecer ou guardar de experiência, porque eu acho que o negócio desse daí é para experiência. E naquela época a gente não tinha essa comunicação tão fácil, existia celular, mas não existia uma rede tão ampla. Então a comunicação era difícil explicar para alguém, conseguir falar com alguém onde a gente estava. Segunda questão, lugar mais bonito que você passou numa competição, num rally. Que paisagem? Eu queria parar agora para... Tem alguma? Disparados, sem a menor sombra de dúvida, deserto do Atacama, Chile. É uma coisa assim, região inóspita, faz 10 anos que não chove no centro, mas é uma coisa maravilhosa, a tonalidade. Se você está no deserto, você imagina que a areia tem uma cor só. Você vê 10, 12, 13 tons diferentes. Cada horário do dia uma coisa diferente, uma coisa diferente, é uma coisa assim, é encantador. Corri lá em 2006 com o Luiz Matheus, de caminhão, um amigão nosso, da Motor Trailer. E meu sonho, da cara agora tá lá, é poder voltar, porque assim, é apaixonante. Ídolo no esporte? Ídolo eu tenho 2. Tenho o Marcos Grobol, mas o ídolo máximo é o Sebastian Loeb. Aquele cara é uma coisa assim impressionante. Não existe, ninguém fez, acho que em modalidade nenhuma, o que ele faz. E o que é impressionante nele, que ele mudou de modalidade, ele abandonou o WRC porque quis, porque foram 9 títulos seguidos. Foi correr de endurance e está ganhando. Onde ele vai, ele ganha, uma coisa assim impressionante. E é impressionante você ver a habilidade dele pilotando, a frieza, a tranquilidade. Ele era um cara que não errava, era impressionante. O poder de concentração que ele tem é uma coisa espetacular. É espetacular. Hobby, alguma coisa fora do automobilismo, né? Eu sempre falo isso daqui, o pessoal fala, hobby, o cara fala assim, eu gosto de andar de kart, eu gosto de andar de moto e tal, né? Sai do esporte, velho. Quem sabe uma coisa que você gosta de fazer? Meu hobby é fazer rally. Não, mas tirando o rally eu gosto muito de música. Não toco nenhum instrumento, mas eu gosto muito de ouvir música. Parar, algum gênero, alguém especial, você curte? Não, eu sou bastante eclético, eu sou de tudo. Cinema, filme, curte, gosta? Muito, demais. Se você tivesse que lembrar de um marcante. Eu ia falar que é o Rush agora. Não, Rush não. Tem vários filmes, eu gosto muito de comédia, mas acho que existem filmes épicos que são muito bons. Gladiador, por exemplo. Acho que são filmes marcantes. Traz uma mensagem legal. Para encerrar, sonho. Um sonho no automobilismo, no esporte, especificamente. São 2. O primeiro é correr o Dakar. Esse acho que não é tão difícil de alcançar. E o segundo é vencer o Dakar. Deco, muito obrigado pela tua participação hoje aqui no Bela Máquina, no Portal 60 Tempo. Foi um papo muito legal que a gente teve então com o Deco, fazendo votos que você primeiro realize esses teus sonhos aí, né? Tomara que dê certo. Quando realizar, depois volte aqui para falar como é que foi. Sonhos existem para ser realizados. É isso aí. E olha, parabéns pela iniciativa de levar o automobilismo, né, ao Rally, o Rally dos Bandeirantes, todas as competições, porque não é fácil o automobilismo no Brasil. Antes de começar a entrevista, a gente falava da dificuldade que é o Brasil. Outros países têm muito mais apoio do que a gente tem aqui. Então, parabéns pela iniciativa, parabéns pelo teu empenho aí em fazer a competição. E fica a dica, como a gente sempre faz aqui no final do Bela Máquina, para você acessar a página de alguém na famosa sessão que fim levou, do Milton Neves, do Portal Terceiro Tempo. Já que a gente tem muito piloto hoje lá, eu retratei vários pilotos na sessão que fim levou, eu falo, já que estamos falando de rally, fica a dica para ver a página do Clever Colbert, né? Que está lá já, com muita foto, inclusive muitos que a gente fez lá em Goiânia. É isso aí. Com o Deco Muniz, esse papo legal a gente teve hoje aqui no Bela Máquina. Encerramos e na próxima semana a gente está de volta. Muito obrigado. Tchau.